Hola, vamos a la clase práctica. Vamos a entrenar tu pronunciación en español. Tú tienes acceso ahora a uno de los contenidos más valiosos y esperados, el método español de verdad en la práctica. Aquí te habla Adriel Sonaglio y sé muy bienvenido a la tercera clase de la Semana del Español de verdad. Y me gustaría felicitarte por estar acompañando y participando de la Semana del Español de verdad. Ya hay miles de personas que están participando y diciendo lo tanto que les están gustando las clases. Me alegra mucho ver esa comunidad de personas comprometidas en mejorar su comunicação e os estudos em espanhol se formando. Bom, então para nossa aula de hoje, pega teu papel e tua caneta e fecha as distrações, pois isso é muito importante para o teu entendimento e rendimento. Eu sei que há muitas coisas que acabam chamando a nossa atenção, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, mas é importante que tu desligues essas distrações e foques aqui na aula comigo. E lembrando que embaixo deste vídeo tem um botão para tu clicares e baixares o material em PDF dessa aula. E também, como eu quero que tu alcances ótimos resultados nos seus estudos, eu também criei um áudio MP3 para tu fazeres o download e praticares a escuta e a pronúncia das palavras em espanhol. Se por acaso tu ainda não assististe a primeira ou segunda aula, pausa este vídeo e assistas, pois essa é uma aula prática e tu vais precisar das bases que eu te ensinei nas duas aulas anteriores, ok? E amanhã, sexta-feira, entra no ar a aula 4 e nesta aula eu vou tirar as tuas principais dúvidas do espanhol. E na terça-feira entra no ar o último vídeo da Semana do Espanhol de Verdade, o vídeo 5, onde eu vou te mostrar em detalhes como tu podes fazer a tua matrícula no meu curso online de espanhol. Então, vamos lá? Muito bem, vamos começar a nossa aula prática então? Eu separei para a gente trabalhar um diálogo, tá? O título dele é Saludos, Presentações e Despedidas, então vamos falar de saudações, apresentações e despedidas, né? Quando duas pessoas se conhecem. Esse diálogo está escrito de maneira informal, mas poderia ser diferente e conjugado, tudo bonitinho, como de uma maneira formal para o usted. Aqui foi feito para o tu, que é informal, ok? Então a gente vai trabalhar todos os passos que a gente viu na aula 2, que a gente viu que são muito importantes, como por exemplo, aprender a pronúncia de cada letra, porque o espanhol é um idioma muito fonético, então tu tens que saber como pronunciar as letras, que são diferentes, a maioria delas diferentes do português, para conseguir pronunciar qualquer palavra em espanhol. A gente vai ver também o vocabulário principal da situação, que aqui, no caso, como se apresentar e toda aquela coisa. Depois tu vais praticar também a tua escuta, que é muito importante entender o que se está sendo dito, e também vais praticar a tua pronúncia, vais repetir as frases, as falas do diálogo, ok? E para completar, porque eu gosto de deixar o conteúdo super completo, então eu sempre trago nas aulas algum conteúdo a mais, seja de gramática, alguma coisa assim. Então, nesta aula eu vou te explicar alguma coisinha a mais também e vamos ter até exercícios no final. Então, vamos começar? Antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de ler o diálogo, tá? Ou se fosse um texto, ler o texto, para que tu consigas te habituar ao que está sendo dito, à pronúncia, todas essas coisas. Então, vamos começar. Primeiro, presta atenção no diálogo. Vamos lá. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es José. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Martina, mucho gusto. Es un placer conocerte también. ¿De dónde eres, Martina? Soy de Chile, pero he vivido en Argentina desde 2012. Me gusta mucho vivir acá. ¿Y tú? Soy español de Barcelona. Me pareces muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. Gracias. ¿A qué te dedicas, José? Soy profesor de historia. ¿Y tú? ¿Qué haces? Soy gerente de recursos humanos de una escuela. ¡Qué buena noticia! Así cuando necesite voy a pedirte un empleo. Buena idea. Ahora me tengo que ir. Está bien, nos vemos. Hasta pronto. Muito bem, vamos analisar cada frase para ver o que está sendo dito? Então vamos lá. Primeira frase. Buenos días. Ó, buenos días. ¿Cómo te llamas? É bom dia, como você se chama? Informalmente, tá? Se fosse formal seria como se llama. Como se llama. Assim, no presente, em geral, quando é o tu, tem o Szinho no final da conjugação. Se fosse o usted, que significa o senhor ou a senhora, aí seria llama, sem o S, ok? Temos o buenos dias, poderia ser buenas tardes, buenas noches. Lembrando também que o buenos dias também se usa buen dia, e não buenos dias como fosse no plural, né?
Beleza, que mais? Vamos falar sobre a pontuação, né? No espanhol eles sempre avisam quando é uma frase exclamativa ou interrogativa, quando ela começa e quando ela termina. Então, não é que nem no português, que às vezes a gente tá lendo e no final da frase descobre que era uma pergunta. Então, sempre eles avisam no começo e no final, e sempre no começo o ponto invertido e no final o ponto normal, ok? Depois a gente tem a outra fala. Olha, também posso dizer oi, ao invés de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como te va? Como você vai, né? Como que vão as coisas? Tipo isso, como te va? E poderia ser como le va, se fosse para você. Mi nombre es José, então eu posso dizer mi nombre es, para me apresentar, mi nombre es Driele, por exemplo, tá? E tu? E você, né? Como te llamas? Tá? Que é a mesma pergunta de antes, ok? Vai prestando atenção na pronúncia, tá bom? Me llamo Martina. Lembra que na outra aula a gente viu a pronúncia dos dois L's, né? Então, me llamo Martina. Mucho gusto. Então, eu posso dizer mi nombre es para falar do meu nome, né? Me apresentar. Ou eu posso dizer me llamo. Então, seria mi nombre es, meu nome é. Ou me llamo, que é eu me chamo. Tá? E muitas vezes o pronome está oculto na frase. Eu não preciso colocar yo me llamo. Simplesmente me llamo. Yo voy a trabajar. Não. Voy a trabajar. Isso para outros pronomes também, e nomes de pessoas, etc. Pode estar oculto, ok? E aí, temos um mucho gusto, que é como se fosse um prazer em conhecê-lo. Eu também posso dizer, es un placer, encantado, encantada, que mais? Es un gusto. Muitas formas tem para dizer, tipo, prazer em conhecê-lo, ok? É um prazer. Es un placer conocerte también. Então, outra forma, né? É um prazer te conhecer também. Es un placer conocerte. O te indica que é informal, tá? De donde eres, Martina? De onde você é, Martina? Né? Informal. E o eres é a conjugação do verbo ser pro tu, tá? Eres. Ok? Se fosse usted, estaria de donde es, né? Es que é a conjugação pro usted, ok? De onde você é? Soy de Chile, eu sou do Chile, pero he vivido na Argentina desde 2012. Mas eu moro, né, na Argentina desde 2012. Eu gosto muito de morar aqui, me gusta mucho vivir acá, né? E tu? E você? Soy espanhol de Barcelona. Eu sou espanhol de Barcelona, né? Cuidado que normalmente o e e o o, não em todos os países, mas a maioria são mais fechados, tá? Então, espanhol, né? E não espanhol, tal. Não, cuida também sempre para fazer as letras no finalzinho das palavras. Não pronunciar espanhol, não. Espanhol, se tem o L é pronunciar o L, se tem o N é pronunciar o N. Não que nem o som nasalado que a gente tem no português, né? De Barcelona. Me pareces muito jovem. Me parece muito jovem. Olha que eu falei da conjugação, né? Pareces. Se fosse para usted, seria me parecer, ok? Muito jovem. Quantos anos tienes? Então, sempre quando tem essas palavrinhas, que é quando estou perguntando alguma coisa, né? O donde, que é onde, como, que é o como, quanto, que é quanto, quem, que é quem, e essas palavrinhas que, etc., elas vão acentuadas em perguntas e se fosse frases exclamativas também. Mas, nesse caso, pergunta, né? Então, estou perguntando quantos anos a pessoa tem, né? Tenho 27 anos. Então, tenho 27 anos. Decora lá, depois procura qual que é a tua idade, né? 13, 22, 48, 59 e assim vamos, né? 12, que é 12. Então, tu vai dizer, tenho, blá, 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 anos. Ou simplesmente tenho 27, por exemplo, ok? Gracias. Essa palavrinha é importante, né? Palavrinha mágica. Gracias, obrigada, obrigado, ok? É o mesmo para menino e menina. A que te dedicas, José? Então, eu posso perguntar com que trabalhas, a que te dedicas, ou que haces, o que você faz, né? Que é perguntando o que a pessoa faz da vida. Sou professor de história. Sou professor de história. Então, tu pode dizer, sou blá, blá, blá. Ou pode dizer, dependendo se não tem um nome a profissão, mas se tu trabalha com tal coisa, tu pode dizer, trabalho com alguma coisa. Com artes, com máquinas de algum tipo, não? E tu, que haces? E você, o que faz? Tudo, ó, haces. Se fosse usted, seria e usted, que hace, ok? Sou gerente, isso só para o presente, não são todas as conjugações que vai dar certo isso, tá? Todos os tempos verbais.
Soy gerente de recursos humanos de uma escola. Então, sou gerente, quando eu tenho o J em espanhol ou o G seguido de I ou de E, que esse caso é seguido de E, então eu tenho que fazer o som na garganta, sabe? Forte, gutural. Sou gerente, e aí ali que a gente faria recursos, não, aí esse seria o som do J ou do G em espanhol. Então, eu tenho que fazer o som do R deles em começo de palavra, que a gente já viu lá na outra aula, que é aquele tremendo a língua do céu da boca. Então, recursos humanos. Ó, o A sempre mais abertinho, eles não têm o que a gente tem em português. Recursos humanos de uma escola, ok? Eu sou gerente de recursos humanos de uma escola. Que boa notícia! Que boa notícia! Ó, uma frase exclamativa, usei o que, botei lá o acentinho, né? Pra falar que, alguma coisa que tu tá exclamando, ok? Assim quando necessite, assim quando eu precise, vou a pedir-te um emprego. Vou te pedir um emprego, ok? O te, pedir-te, esse te indica que é o tu, que é informal. Vou te pedir um emprego. Buena ideia, né? Boa ideia. E agora me tenho que ir. Agora. Agora eu tenho que ir embora. Então a gente tem em espanhol o ir, normal, que é ir para algum lugar, ou enfim, né? E a gente tem o irse, que eu vou dizer, yo me voy, tu te vas, él se va, si te vas, yo también me voy. Tem aquela música, né? Aí, ir-se é ir embora. Então, me tenho que ir vem do ir-me, só que tá de outra forma ali na frase. Mas então, eu tenho que ir embora. Está bem, nos vemos. Está bem, nos vemos, né? Nos vemos, até mais. E hasta pronto, até breve, até logo, ok? Então, lembrando que pronto não é pronto. Pronto em português. O pronto do português se diz listo em espanhol. E esse pronto que tu tá vendo aí em espanhol significa em português logo, em breve, ok? Já vimos mais ou menos a pronúncia e agora vamos repetir as frases, mas lembra que depois tu vai ter o áudio MP3, etc, para baixar e treinar várias vezes, né? Ler de novo com o material em PDF. Então é bom sempre estar repetindo até que entra na tua cabeça e não sai mais. E toda vez que tu precisar lembrar daquela coisa, tu vai vir na tua cabeça por causa daquele diálogo, daquele texto, daquilo que tu estudaste, que tu repetiste, ok? Então, vamos começar? Repete algumas frases longas, eu vou fazendo em trechinhos, tá bom? Então vamos lá. Buenos dias, como te llamas? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es José. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Martina. Mucho gusto. Es un placer conocerte también. ¿De dónde eres, Martina? Soy de Chile, pero he vivido en Argentina desde 2012. Me gusta mucho vivir acá. E tu? Lembrando que o vivir, né? O V, na maioria dos países tem o som puxado para um B, né? Um intermédio entre V e B, ok? Seguimos. Soy español de Barcelona. Me pareces muy joven. ¿Cuántos años tienes? Mais uma coisinha que eu lembrei. Eu falo o S no meio das palavras um pouquinho aspirado. Tem alguns países que falam o S aspirado. Então fica espanhol, espanhol. Mas se tu falares espanhol com o S normal, perfeito, tá? Super correto, ok? Tengo 27 años. Gracias. ¿A qué te dedicas, José? Soy profesor de historia. ¿Y tú qué haces? Soy gerente de recursos humanos de una escuela. ¡Qué buena noticia! Así cuando necesite voy a pedirte un empleo. Buena idea, ahora me tengo que ir. Está bien, nos vemos.
Ah, está pronto. Muito bem! E lembra que eu tinha comentado que eu ia trabalhar alguma coisinha extra contigo? Então, todas as aulas eu já preparo com alguma coisa que tem a ver com o conteúdo que eu vou trabalhar depois. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o mucho com o gusto depois, que é um substantivo. Nós temos o mucho depois de verbo, ó, me gusta mucho, eu gosto muito, tá? E a gente tem o me pareces muy joven. Então, joven é um adjetivo, então aí eu tenho o muy na frente. E o muy e o mucho são traduzidos em português como muito. Então a gente confunde um monte, a gente às vezes tem que usar o mucho e usa muy e vice-versa. Então vamos ver quando usar um e quando usar o outro? Bom, então vamos lá. Primeiramente eu peguei um exemplo aqui do nosso diálogo, tá? Com um muy, que é o me pareces muy joven. Como eu comentei anteriormente, o joven é um adjetivo, uma característica. E o muy, ele é um advérbio usado antes de adjetivos e advérbios. Então, muy joven, porque tem que usar o muy, porque joven é um adjetivo, mas eu poderia dizer também, por exemplo, muy bien. Bien é um advérbio, tá? E o muy é sempre muy, nunca varia, nunca nada. Ok? E usado nessas situações. A gente tem também o mucho como advérbio, tá? E ele é usado depois de verbos e também não é variável nessa situação de usar depois de verbos. Às vezes pode vir antes do verbo, para falar do verbo que vem a seguir, mas na maioria dos casos vem depois. E aí eu posso dizer que nem aqui, ó, no exemplo do diálogo, me gusta mucho vivir acá. Eu gosto muito de morar aqui, de viver aqui. Eu posso dizer, ella trabaja mucho, ela trabalha muito. Nos gustou muito a fiesta. Nós gostamos muito da festa. Enfim, tá? Então, esses são os exemplos sempre depois de verbo para dar intensidade, né? É com aquela tradução do muito, como eu comentei antes, beleza? E para completar, a gente tem o mucho na versão variável, que daí ele é um adjetivo. E ele vai vir antes de substantivos, tá? Então, ele pode vir antes de substantivo masculino, que vai ser mucho, substantivo feminino, mucha, no plural masculino, muchos, e no plural feminino, muchas. Vamos de exemplo, mucho calor, muchos hombres, mucha hambre e muchas mujeres, por exemplo, ok? E ele também tem suas variações, além do gênero e número, ele também pode variar como de intensidade, como ao invés de eu dizer muy mucho, tipo, alguma coisa do tipo para falar que ele é muito, 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 eu vou ter ele mesmo variável, assim como muchísimo, muchísima, muchísimos e muchísimas. Hay muchísimas personas aqui. Tem muita gente, há muita gente, muitas pessoas aqui, ok? Então tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas sabe que toda regra tem sua exceção. Então nós vamos ver as exceções agora, e são elas. A gente tem 4 adjetivos e 4 advérbios que a gente não pode, que por regra se usaria o muy, porque na frente adjetivos e advérbios eu uso o muy. Mas nesses casos a gente vai usar o mucho, porque são exceções, não caem lá na regra. E são elas, né, já vou ler com um exemplo. Mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor, mucho más, mucho menos, mucho antes e mucho después. Ok? Tenta memorizar aí. E o principal, né? Eu tenho as exceçõezinhas, que é mais chatinho, mas o principal das regrinhas tem que saber, porque muy e mucho são palavras muito, muito usadas em espanhol e a gente não pode confundir. Ok? Bom, e agora para finalizar, vamos fazer os exercícios com aquilo que a gente estudou no diálogo e do muy mucho. Então eu separei uns exercícios sobre o diálogo, que a gente viu no diálogo, e uns sobre o muy mucho. Então vamos começar com o diálogo? Se eu te perguntasse, de donde eres? De donde eres? O que tu me responderias? Se tu me respondesse algo como yo soy de, ou simplesmente soy de, porque eu posso omitir o pronome ali da frase, né? De tal lugar, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, enfim, está perfeito. Então, eu sou de tal lugar, soy de blá blá blá, ok? Segunda frase, se eu te pergunto, a que te dedicas ou que haces, por exemplo, que me contestarias? O que tu me responderias? Se tu me disse algo como, yo soy blá blá blá, ou simplesmente soy alguma coisa, que talvez tu não tenhas aprendido ainda a tua profissão, mas aí depois tu já corre lá no dicionário, no tradutor, alguma coisa assim, já procura para ir treinando, ok? Então, é isso aí. Soy professora, ella es
estudiante, porque às vezes a gente diz que a profissão é estudante, né? Nosotros somos dentistas e assim por diante, ok? Outra frase, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? O que tu me responderias? Se tu lembras da pergunta e da resposta e disseste algo como tengo blá 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 años e o yo opcional, né? Tengo tantos años, perfeito. Pode botar o yo no começo, mas muitas vezes eles omitem, né? Então, tengo 27 años, 22, 17, 52, 78 e assim por delante, ok? E se eu te dissesse mucho gusto, o que tu me dirias para ser educado de volta? Se tu for educado, tu vai me dizer algo como encantado ou encantada, se tu fores uma menina. Mucho gusto também, igualmente, posso dizer, né? É um prazer conhecerte. E aí tu vai dizer igualmente, ou é um prazer conhecerte também. Enfim, el gusto es mío, é um prazer conhecerte, el placer es mío, posso dizer também, e assim por diante. Perfeito? Número 5, se te digo hasta pronto, o que me dices? Então, tu pode dizer também hasta pronto, tu pode dizer hasta luego, né? Até logo, até breve. Nos vemos, acho que tinha no diálogo, né? Nos vemos. Hasta ahora, que eles usam às vezes para dizer, tipo, até já, né? E tu pode dizer ainda tchau, eles usam o tchau, só que ao invés de ter TCH, é só CH, né? Tchau. Enfim, e esse hasta significa até. Então eu posso dizer hasta la próxima semana, hasta mañana, hasta el viernes, né? Até sexta, e assim se sucede. Combinado? Hasta la vista, baby. E agora vamos ver os exercícios de muy e mucho. Quero ver se tu tava bem ligado na minha explicação, hein? Se eu tenho a frase, tu eres guapa, eu vou usar o quê? Muy, mucho, o quê? Se tu pensaste em muy, tu eres muy guapa, perfeito, porque o guapa é um adjetivo, não é verdade? Depois a gente tem te quiero, tananana. Te quiero significa te amo, né? Te quero, te amo. Então, o que eu tenho que usar depois de verbo? Se tu pensou no mucho, acertou. Te quiero mucho. Depois a gente tem, olha só, duas na mesma frase. Vamos ver. Eres, tanana, buena onda. Buena onda é usado, por exemplo, na Argentina para dizer gente boa, legal e tal, né? Por isso me gusta estar contigo. Por isso eu gosto muito de estar contigo. O que eu tenho que usar ali depois de verbo? Então, a primeira, como a gente tem uma característica ali que funciona como um adjetivo, então vai ser muy. Eres muy buena onda. Por isso me gusta mucho estar contigo. Depois de verbo vem o mucho, lembra? Outra frase, nosotros somos tananana, inteligentes. Nós somos muito inteligentes. Espero que tu tenhas pensado no muy, porque inteligente é um adjetivo, é um adjetivo, né? Mais uma. Se foi a dar um passeio, pero volvió pronto. Pronto é um advérbio, tá? Então, eu vou usar o quê? Muy ou mucho? Quando é adjetivo e advérbio, eu uso muy. Então, ela foi, ele foi, enfim, dar um passeio, mas voltou muito logo, muito rápido, né? Num piscar de olhos. E a última, quero ver se tu tá bem ligado. Ellos cozinam, eles cozinham, mejor que nosotros. Muito melhor que nós, né? Eles cozinham muito melhor que nós. O que eu tenho que usar? Muy mejor ou mucho mejor? Lembra das nossas exceções maravilhosas? Então, ellos cozinam mucho mejor que nosotros. Eles cozinham muito melhor que nós. Fechou? Muito bem! Eu fico muito feliz que tu tenhas participado dessa aula, feito a aula até o final. Espero que tu tenhas praticado a tua pronúncia, que tu tenhas treinado aí com os exercícios e lembra de praticar bastante com os áudios, com áudio MP3, com material em PDF, para tu absorver cada vez mais o conteúdo.
Bom, então agora embaixo deste vídeo tem um botão para tu clicares e baixares o material em PDF dessa aula e fazeres o download do áudio MP3 para praticar a pronúncia do que tu aprendeste nessa aula. Tem também um botão para tu clicares e responderes a uma pesquisa. É tudo bem rápido e direto, e se tu ainda não respondeste essa pesquisa, é muito importante que tu a respondas, pois isso vai me ajudar e muito a entender quais são as tuas maiores dúvidas do espanhol, ok? E lembrando que na sexta-feira entra no ar a aula 4 e na terça-feira entra no ar o último vídeo da Semana do Espanhol de Verdade, a aula 5, onde eu vou te mostrar em detalhes como tu podes fazer a tua matrícula no meu curso online de espanhol, o Método Espanhol de Verdade, que é um curso fechado e exclusivo para quem conseguir se inscrever. No curso fechado de espanhol, tu vais ter acesso a mais de 80 aulas online super completas, como essa que tu acabaste de ter, além de vários materiais complementares em PDF, áudios em MP3 e exercícios em cada aula para testar o teu desenvolvimento. No curso fechado, tu vais aprender quais são os passos necessários para avançar de nível, dominar o idioma e se livrar para sempre do portunhol. E em menos tempo do que tu imaginas, tu vais ser capaz de entender, escrever e falar muito bem espanhol. Já tem muita gente, inclusive, perguntando sobre como fazer sua matrícula. E lá então, no vídeo 5, eu vou te mostrar isso de forma detalhada. Então agora me deixa nos comentários o que tu achaste dessa aula e compartilha a Semana do Espanhol de Verdade com os teus amigos. Te vejo na próxima aula. Hasta pronto. Tchau! Hola, mi nombre es Camila y estoy aquí para hablar con ustedes sobre cómo el método español de verdad ha cambiado mi vida. Meu nome é Ramon Conrado, eu sou analista de qualidade, eu tenho 31 anos, sou casado e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me chamo Sônia e sou fonoaudióloga, psicopedagoga e também professora de inglês. Por que eu me inscrevi nesse curso espanhol de verdade? Em primeiro lugar, porque eu queria parar de falar o meu portunhol. Antes do método do espanhol de verdade, eu não tinha contato nenhum com o espanhol, a não ser quando os clientes da empresa que eu trabalho estavam lá. E eu via eles conversando com a gerência, com a diretoria, e ficava sempre com vontade de ter um contato direto com o cliente assim. E agora surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em Buenos Aires e pronto, eu preciso de aprender o espanhol se eu realmente quiser, realizar esse sonho. E foi então que eu busquei o método espanhol de verdade. E o que eu posso dizer é que eu saí do básico, daquela pessoa que falava aquele portunhol horrível, para alguém que em 2 meses já consegue falar com nativos e está se sentindo super segura para realizar esse sonho. A evolução que eu tive em apenas 3 meses de curso é sensacional. Eu devo dizer que eu sempre tive uma resistência assim grande de fazer algum curso online, principalmente de idiomas. Mas eu assisti vários vídeos da professora Adriele na internet e ali eu pude perceber que era uma coisa séria e que ela assim motivava muito os alunos e gostei, então me inscrevi. O método ele é muito simples, ele é objetivo, você consegue realmente focar e aprender. E além disso, ele é divertido, assim, eu adoro as aulas da Adriele, ela é ótima professora. Eu nunca vi uma proximidade tão bacana como a que o método espanhol de verdade tem com o aluno. Nem em cursos presenciais que eu já fiz de outras línguas, eu tive essa proximidade que o curso, que a dinâmica do método espanhol oferece. Bom, um detalhe que me faz gostar demais desse curso e eu vejo que vou evoluindo é o fato de assim que você faz a sua inscrição, você pode participar de um grupo fechado do Facebook, onde ali você entra quantas vezes quiser e pode interagir com outros alunos e vai aumentando seu vocabulário. Sempre tem games e que faz você escrever palavras e as dicas são maravilhosas, de dicas de filme, de documentários, de seriados em espanhol. E eu indicaria de olhos fechados para qualquer um que me perguntar, porque o método espanhol de verdade também ele não se preocupa só em dar o conteúdo de espanhol, mas ele preocupa que você desenvolva também em outras áreas, só que aí eu não posso falar mais, né?
Se você quiser saber, você vai ter que fazer o curso, mas eu te garanto que você não vai se arrepender. O que eu posso dizer então é que fazer a matrícula para esse método foi a decisão mais assertiva que eu tive, e que se você, assim como eu, tem o desejo de estudar espanhol para realizar algum sonho, qualquer que seja, saia da sua zona de conforto, sabe? E vá atrás do seu sonho. E é isso, assim, eu só tenho a agradecer, porque com esse método eu vou poder realizar mais um sonho. E é isso então. Hasta luego. Beijitos.